Olá, bom dia, prezado ouvinte. Quero cumprimentá-lo com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma semana se inicia e queremos voltar o nosso coração na presença de Deus e fazer dele a razão e o propósito maior do nosso viver. Que Deus possa estar presente no seu coração, abençoando sua vida, sua família, e que de uma forma muito especial o nosso coração se incline para aquilo que é a vontade e o propósito do Senhor. Muito bom estar em sua companhia. Sou o pastor Wilson da Primeira Igreja Batista em Marechal Cândido Rondon, e sempre é um prazer nós passarmos esse tempo juntos de reflexão na palavra de Deus. Estamos examinando o Salmo 23, um salmo precioso que fala do nosso bom pastor, aquele que cuida e aquele que apacenta os nossos corações. E hoje nós vamos estar enfatizando o versículo 4 do Salmo 23, a primeira parte, e nos diz assim o texto, Sendo o Senhor o nosso bom pastor, ele diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Se há qualquer coisa de que a ovelha mais necessite, é de coragem. Mas não de coragem de lutar, porque a ovelha ela não consegue lutar. Nada tem com que lutar. Falta-lhe habilidade, agilidade, garras, presas, força. Falta-lhe tudo, portanto, para lutar. De fato, a ovelha é o animal mais inofensivo do mundo doméstico. Por que então a ovelha precisa de coragem? A ovelha precisa de coragem para confiar. Agora, coragem para confiar é mais difícil do que coragem para enfrentar. Quer ver? Em quais condições você se sente mais seguro? Quando tem força e munição o bastante para enfrentar determinada situação? Ou quando se sente fraco, mas pode contar com alguém mais forte e preparado do seu lado? No meu caso, sempre é mais fácil quando eu mesmo tenho a força e as condições. Combater é muito mais fácil do que confiar. Enfrentar é muito mais fácil do que se entregar com fé. Outra coisa, note o quanto as pessoas, na medida em que vão perdendo força, vão perdendo a saúde, capacidade e dinheiro, vigor, virilidade, à medida em que elas envelhecem, vão ficando cada vez mais desencorajadas, mais amedrontadas. Por quê? Porque confiar e se entregar, mesmo quando se trata de Deus, não é tarefa fácil para ninguém. A verdade, amado ouvinte, é a seguinte: diante dos ferozes inimigos que temos dia e noite, as portas de nossos corações, isto é, o mundo com as suas pressões para nos conformarmos aos seus padrões sociais ímpios, a carne com sua inclinação para a prática do mal e com a conexão que ela faz com essa era maligna, e o diabo com a sua astúcia para penetrar e agir em todas as esferas da vida, nas quais abrimos-lhe espaço, nada temos em nós mesmos com o que possamos golpear essas investidas malignas. Somos apenas ovelhas inofensivas, e a menos que o pastor se encarregue de nossos inimigos, podemos ficar certos que seremos massacrados em algum lugar do deserto da vida. A esta altura das coisas que o Senhor Jesus Cristo sugere e se oferece a cada um de nós como bom pastor, suficientemente apto para toda emergência e perigo na vida. O que se requer de nós, ovelhas do seu pasto, é tão somente coragem para confiar e dizer: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Permita-me apresentar ao seu coração pelo menos 2 motivos que fazem o pastor levar a ovelha
para o topo da montanha, passando pelo vale escuro da morte. Toda montanha tem os seus vales. Na vida cristã, falamos muitas vezes em entrar na presença de Deus, buscar a presença de Deus e assim por diante. O que tudo isso significa senão subir para os montes altos com Deus? Afinal, como ansiamos viver acima dos lugares baixos desta vida, não é mesmo, prezado ouvinte? Davi coloca tudo isso no outro salmo da seguinte maneira, no Salmo 27, verso 8. Meu coração ouviu tua voz dizer, venha e entre na minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Querido ouvinte, nós nascemos para viver na presença de Deus. O coração sofre quando lá nós não nos encontramos. Para tanto, precisamos subir, figurada e espiritualmente falando, precisamos de buscar as coisas do alto. Paulo colocou da seguinte forma, em Colossenses 3, verso 1 ao 3, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Muitas vezes, nós temos uma ideia errônea de como isso pode tornar-se realidade. Imaginamos que de repente, num passe de mágica, nós somos içados ou puxados para esse lugar alto. Mas tal não acontece na difícil estrada da vida cristã. Assim como se dá na criação das ovelhas, também sucede com o povo de Deus. Nós só chegamos aos lugares altos subindo pelas encostas dos vales. Ou seja, nós só chegaremos lá quando, de fato, nós dependermos e confiarmos no Senhor. Toda montanha, ela tem os seus vales. As suas encostas são marcadas por barrancos erudidos, valas e penhascos perigosos e muitas depressões no terreno. Só que a melhor rota para se chegar ao alto é justamente a que percorre os vales. Qualquer pastor familiarizado com as campinas das montanhas, ele sabe disso. Por isso ele guia o seu rebanho mansa, mas persistentemente, montanha acima, pelas trilhas que atravessam aqueles vales escuros. Mas também o salmista diz que o nosso bom pastor, ele nos guia pelos vales porque é nos vales que tem água fresca. Os vales não são apenas os caminhos de subidas mais gradativas até o topo, mas também os que apresentam o melhor suprimento de água. Neles encontramos água fresca para todo o percurso. Há rios, há regatos, fontes e lagunas calmas nas valas mais profundas do caminho. Durante os meses quentes de verão, a caminho dos pastos dos picos dos montes, as longas caminhadas podem ser cansativas. Os rebanhos sentem sede intensa. No entanto, como eles se alegram pelos frequentes bebedouros encontrados ao longo da estrada pelo vale, nos quais podem se refrescar e matar a sede. Como ovelhas do bom pastor, descobrimos mais cedo ou mais tarde que é nos vales da vida que nós encontramos as melhores águas da parte de Deus. É caminhando com Ele através dos profundos vales das dificuldades que aprendemos a encontrar nele, em doce comunhão com Ele, na palavra dele, refresco para a alma ressecada. Observe o que nos diz o Salmo 119, o verso 50. Tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição. Ainda no mesmo Salmo, no verso 92, ele diz, se tua lei não fosse meu prazer, eu teria morrido em meu sofrimento. E ainda o verso 107 diz assim, sofri muito, ó Senhor, restaura a minha vida, como prometeste. Nos vales, prezado ouvinte, é que nós encontramos as águas mais frescas. A questão, portanto, não é se pelo caminho nós encontraremos muitos ou poucos vales. Não é tampouco se esses vales são escuros ou se estão apenas obscurecidos pelas sombras. A questão é
como atravessá-los. E Davi, ele nos indica isso aqui no Salmo 23, verso 4. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Por isso, prezado ouvinte, não se espante quando você chegar ao vale. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte. O vale não é uma opção, mas uma certeza na vida de todos aqueles que confiam no Senhor. Davi não diz se eu andar, ele diz quando eu andar. Jesus disse que atravessaríamos os vales. Ele diz que nesse mundo nós teríamos aflições. E contar os vales como certos nos poupará de muitas surpresas e também decepções com Deus. Faça do vale um curso intensivo de intimidade com Deus. Note os pronomes de tratamento na primeira e na segunda pessoa. Eu andar e tu estás. Até aqui, no verso 4, Davi falou de Deus para a sua própria alma ou para as outras pessoas. Davi professou fé. Todos os pronomes estavam na terceira pessoa, ele faz isso, ele faz aquilo. Agora, porém, chegando ao vale, o salmista para de falar de Deus para falar com Deus. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Davi agora ora e fala com Deus. Quando nós aprendemos com os vales e crescemos na intimidade com Deus, da próxima vez que chegamos a um vale, e sempre chegaremos lá, teremos água para beber, estaremos mais maduros, mais fortes para a próxima batalha, a próxima, até chegarmos na eternidade, no banquete celestial. Observe, por exemplo, a experiência dos filhos de Corá no Salmo 84, versos 6 e 7. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, porque seguem o caminho de força em força, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Por isso, prezado ouvinte, desfrute ao máximo da única coisa que realmente temos na vida e que realmente vale a pena, a presença de Jesus Cristo. Não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Deus nos leva para os vales para nos ensinar que a única coisa que temos e que realmente vale a pena na vida é Cristo. Não são os pastos, não são as águas, não são as coisas deste mundo. Cristo é tudo. Ele é o tesouro. E tenha fé. Siga com coragem a caminhada cristã. Confie na condução e na bondade do bom pastor. Sim, coragem. Coragem não para enfrentar, mas coragem para confiar, para resistir, para prosseguir, para descansar, seguindo avante sem medo até o topo. Afinal, se o Senhor é o seu pastor, você poderá dizer aos outros e orar a Deus com fé: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. O nosso destino final é o céu, é na eternidade com o nosso bom pastor. Por isso, coragem, coragem, filho de Deus, coragem para confiar. Entregue o seu coração completamente na presença de Deus, confie nele e tudo mais ele fará.